No ano de 2024, a TV Erechim realizou algumas entrevistas em prol de solicitar e dar visibilidade ao Vicente. O Vicente, que na época tinha 4 aninhos de idade, e ele é portador de uma síndrome muito rara, a qual se denomina Síndrome de Morsier, e algumas outras comorbidades. Este final de ano, no mês de dezembro, a família teve a oportunidade de ir à Tailândia para realizar um tratamento experimental. Hoje, o pai do Vicente esteve na TV Erechim nos relatando como foi o tratamento e também fazendo uma prestação de contas, já que toda a comunidade de Erechim se envolveu e ajudou nas vaquinhas e rifas e demais campanhas em prol do Vicente. Acompanhe. E hoje nós vamos voltar a falar de um menino que cativou a todos nós. Por onde ele passava, ele deixava um sentimento de alegria, de felicidade, apesar de todas as dificuldades que ele passa durante a vida. Eu estou falando do Vicente e eu tenho certeza que você sabe quem é. O Vicente fez já uma primeira etapa de um tratamento e hoje está aqui o pai do Vicente para nos contar aí alguns detalhezinhos e para que você fique bem informado. E também para agradecer você que fez a sua doação, que abriu o seu coração, que deu pelo menos um sorriso para esta criança. Otávio, bem-vindo mais uma vez. Olá, tudo bem, Sandra? Tudo jóia. Me conta um pouquinho, como é que tá o Vicente? Vamos começar por aí. Ele tá bem, graças a Deus. Essa semana a gente teve uma notícia maravilhosa, né? O Vicente, na segunda-feira, era por volta de umas 2 horas da tarde, eu estava saindo do trabalho para levar ele no pediatra, minha esposa mandou um vídeo, o Vicente teve a primeira reação, a primeira percepção de luz ao sol, né? Até o vídeo tá no Instagram do Vicente, quem quiser conferir. O Vicente, ele teve a percepção de luz, era uma criança que era totalmente cega, né, em termos claros, e ele teve a primeira sensação, a luz, né, que a luz estava incomodando ele, que era a luz do sol, né, isso deixou a gente muito feliz, porque a gente esperava as melhoras a partir do 3º mês de aplicação, né, e não faz nem um mês que ele fez todas as aplicações. Pois é, ele já nasceu assim com essa doença, e com o desenvolver do tempo vocês foram percebendo. E ano passado começaram uma campanha para ele fazer essa primeira etapa. Vamos falar um pouquinho da doença e dessa primeira etapa da campanha. O que acontece? A gente descobriu que o Vicente era deficiente visual e tinha outras patologias quando ele tinha 5 meses, né? Que a gente notou que ele não acompanhava o olhar, que ele tinha um estrabismo de ficar girando os olhos, né? Até então, no início do ano passado, a gente não tinha nenhuma resposta assim, tem cura, não tem, tem um procedimento, não tem, né? Então a gente começou através de um conhecido meu que indicou uma criança de Joinville que fez um procedimento semelhante e que era deficiente visual, né, e que teve melhoras significativas. E a gente começou a pesquisar, foi aí que surgiu a BEIC, que é esse hospital na Tailândia que faz o tratamento com células-tronco, né. Então a gente teve a aprovação do hospital no início do ano, ali em maio, né, e a gente estava buscando uma forma de iniciar a campanha, né. Então a gente foi, até que a gente tomou coragem, né, que não é uma decisão fácil a ser tomada, e a gente iniciou a campanha do Vicente no dia 29 de agosto de 2024, né, e foi ali que tudo começou a surtir efeito para a gente ir para a Tailândia, né, para fazer a aplicação de células-tronco, né, que foram 8 aplicações no total, 4 na espinha e 4 intravenosa, né, que a gente fez a gente saiu daqui no dia 29 de novembro e a gente ficou até o dia 22 de dezembro fora, né? A gente ficou 19 dias na Tailândia fazendo essas aplicações, né? Não só as aplicações, como terapias, como TMS, que são estímulos eletromagnéticos no cérebro, câmara hiperbárica, acupuntura, né? Terapia ocupacional seguido de estimulação e reabilitação visual, né? Natação para a questão motora do Vicente, para estimular, né? Para ele descarregar a energia que ele tem acumulada, né? E também a gente iniciou um processo na Tailândia de uma dieta cetogênica, né? Que é uma dieta sem carboidratos. O Vicente pode ingerir até 1.400 calorias por dia, né? É uma dieta que é a base de peixe, né? Salmão, tilápia. Ele não pode ingerir massa, não pode ingerir arroz, não pode ingerir feijão, né? Carne vermelha uma vez por semana, 150 gramas, né? A massa, para não ficar tão repetitivo, ele pode ingerir uma vez por semana também controladamente. É uma dieta sem glúten, sem lactose, né? Sem óleos, né? É preparada com óleo de coco, né? Ou com óleo de peixe. Ele também tem que tomar suplementos alimentares que são importados, que a gente não encontra no Brasil, a gente já tentou e não encontrou, né?
para manter a evolução dele constante, as melhoras através da aplicação constante, né? Porque não adianta você ir lá fazer o procedimento, atravessar o mundo, como a gente fez, né? E ele ter uma alimentação que não é saudável, rica em açúcar, que é inflamatório, ou em carboidratos, ou em gorduras excessivas, né? Então a gente tem todo um procedimento, seguir a dieta dele agora, que a minha esposa vai ficar em casa em tempo integral cuidando da dieta dele, né? Ninguém melhor que a mãe para fazer isso. Com certeza. E para cuidar das terapias também, né? Então a gente fez uma troca, né? Eu estava à frente da campanha, agora ela está à frente aos cuidados do nosso filho, né? Isso é importante, né? O cuidado de mãe é fundamental. Único, né? A campanha ela precisa de um valor de recursos um pouco altos para a nossa realidade. Você criou uma vaquinha online onde várias pessoas de Erechim e do Brasil todo colaboraram. Qual o valor real que vocês arrecadaram e o quanto vocês utilizaram nessa primeira etapa? A gente arrecadou um valor aproximadamente de 800 mil, 780 mil reais, né? Certo. O que acontece? Desse valor, a gente utilizou quase 300 mil reais para pagar o procedimento, né? Outras verbas, como passagem, como alimentação, estadia lá, a gente conseguiu através dos órgãos públicos aqui de Erechim, né? Através de pessoas, eu posso dizer assim, né? Sim. Porque o Vicente conquista, né? E também fica aqui o meu profundo agradecimento, né, a todas as pessoas que colaboraram com a nossa campanha, né, de N formas, né, não só com fundos para a gente conseguir fazer o procedimento, mas também com sorrisos, com acolhendo o Vicente, ensinando, fazendo parte da nossa vida, nos ajudando, dando apoio emocional, que foi muito importante nessas etapas, né, porque trabalhar com o público, né, e com uma campanha dessa dimensão não é tão fácil quanto se parece, né. Então hoje a gente tem em caixa 500 mil reais, esses 500 mil reais estão aplicados no Sicredi, né? Para a gente poder fazer mais 2 procedimentos, né? Então toda e qualquer forma de campanha, Sandra, que aparecer agora envolvendo o nome do Vicente é golpe. Se vocês tentarem doar, que eu estou com a camisa do Vicente na chave Pix da vaquinha, no link da vaquinha, no CPF, a gente não está recebendo doações, tá? Tudo que aparecer envolvendo o nome do Vicente, o nome nosso, é golpe, tá? Hoje a gente tem ali 500 mil reais, esses 500 mil reais estão aplicados no Sicredi, tá? Para a gente fazer mais 2 procedimentos do Vicente. Talvez para o 4º procedimento, né? Que vai ser lá por volta de 2027, 2028, talvez a gente inicie uma campanha novamente. Se a gente não tiver fundos de outra forma, né? Certo. A gente vai iniciar. Mas até lá, a gente tem o dinheiro para os procedimentos e a gente vai manter sem qualquer forma de arrecadação, né? Verdade. Após essa primeira etapa, precisa seguir algumas terapias agora. A alimentação faz parte dela, mas outras terapias que você precisa fazer agora, vai fazer em Erechim, vai ser fora de Erechim? Como é que vai funcionar essa logística de vocês para continuar dando esse suporte? O que acontece? Além da gente seguir a dieta, a gente precisa das terapias, que seriam a TMS, que são estímulos eletromagnéticos no cérebro, né? Eles vão estimular o nervo do Vicente óptico, né? Eles colocam um aparelho que ele encaixa a cabeça e ele dá estímulos elétricos, né, no nervo óptico. Então o Vicente sente esse choque saindo no olho, daqui da parte de trás da cabeça e na boca, né, estimulando o nervo. Porque o que acontece? Esse nervo ele está sendo regenerado, ele está sendo reconstruído. Então a gente precisa estimular ele com impulsos, né? A gente também tem a câmera hiperbárica, né? Que aumenta a oxigenação no organismo do Vicente. Ele respira 100% oxigênio. A gente conseguiu aqui em Erechim essa câmera com um grande parceiro nosso, que é o Dr. Felipe Fusinato, né? A gente só está esperando a validação da câmera dele e dos órgãos responsáveis do governo, né? Para iniciar os procedimentos. O Vicente também precisa da reabilitação visual seguida de terapia ocupacional, né? A gente não tem nenhum profissional aqui em Erechim que faça essa reabilitação visual, né? Sim. E a nossa base, a nossa referência é Porto Alegre, né? Seguido disso, o Vicente precisa manter que ele já fazia fonoaudióloga, fisioterapia motora, terapia ocupacional normal voltada para a parte física, né? Terapia aquática, porque o que acontece? O Vicente, a partir do que ele se encontra na situação de ter uma dieta, né, rigorosa, de estar em casa e se submeter a todas essas terapias, ele fica estressado. Então ele precisa fazer algo para aliviar o estresse. Aí que entra a terapia aquática, né? Certo. Então ele sempre tem que estar sendo estimulado o tempo todo. Sim, estimulado até a gente fazer esses 4 procedimentos, né? Então o que acontece? A gente pretende voltar para
para a Tailândia, né, nos próximos 3 procedimentos, né? Claro. Mas a gente precisa ter melhoras significativas para a gente não estar indo em vão, porque atravessar o mundo não é fácil, né? A gente passou Para ele é desgastante isso, também. A gente passou por várias adversidades, né? Então, assim, até a questão da alimentação, aeroporto, avião, ficar 16 horas dentro de um voo, né? Com uma criança que ele é muito ativo, né? Então, assim, não tem como segurar ele num banco sentado 16 horas, né? Acordado. Verdade. Otávio, lá na Tailândia, quando vocês estiveram lá, conversando com médicos, ouvindo, de repente, até outros pais que já tinham passado pela mesma situação, qual foi, assim, ó, a esperança que os médicos deram desse primeiro momento, ele já conseguir, pelo menos, enxergar meio embaçado as pessoas, as coisas? O que é a questão? Ele é um tratamento experimental, né? Sim. Então, assim, eles como os médicos, eles não nos dão nenhuma garantia. Mas se o Vicente vir a ter melhoras significativas, né? Ele pode ter a visão parcial agora já no primeiro procedimento, né? Que seria vultos, cores fortes, né? Então, só que eles não te dão, assim, uma porcentagem. A partir do que o momento que o Vicente evolua e conclua todos os procedimentos, ele pode ter até 70% da visão de volta, né? Mas existe lá na Tailândia casos científicos que comprovem que outras crianças conseguiram se recuperar? Estudos reconhecidos na FDA, que é aquele banco mundial, a gente não tem, né? Porque envolve muitas coisas, é uma briga farmacêutica muito grande. Muito grande. Né? Mas tem crianças que foram para lá que, sim, tiveram melhoras significativas, que foi essa nossa base para buscar esse tratamento e fazer ele, né? Sim. Porque a gente, como pais, a gente tinha medo, foi, digamos assim, um tiro no escuro, né? Sim, para vocês era também tudo novo. Isso, a Tailândia, ela é referência em troca de sexo, né? E cirurgias plásticas, não em aplicações de células-tronco, mas lá a gente encontrou pessoas que tiveram melhoras não só na questão visual, mas como na questão motora, né? Teve crianças com atrofia muscular lá de Duchenne, né? Que elas, digamos assim, não têm como atingir os 17 milhões para comprar aquela vacina lá, Elivides, né? Sim. E elas vão lá e fazem a aplicação de células-tronco para trancar temporariamente a progressão da doença durante 3 ou 4 anos, né? Teve pessoas lá que eu conheci com cadeira de rodas que já estão no 6º ano de aplicação de células-tronco, que estão andando de muleta. Meu, que né? bênção. São pessoas assim que são N formas de doenças que são tratadas lá, né? E quando a gente chegou lá, a gente viu que é um hospital conceituado. O diretor, inclusive, do hospital, o gerente, é brasileiro, é de São Paulo, né? Do hospital na Tailândia e na China. Então, assim, a gente eliminou um gasto com o tradutor, né? Verdade. E ele assessorou nós em todas as consultas, em todas as terapias, ele estava presente, traduzindo para nós, né? E nos orientando, né? E o hospital na Tailândia, ele foge do conceito do hospital, porque o que acontece? Para o paciente fazer essa aplicação de células-tronco, ele não pode estar fadigado e estressado, né? Então, nos finais de semana, eles proporcionaram passeios para o Vicente conhecer os templos, sentir, experimentar coisas novas, né? E o hospital, ele é aberto, né? Você está internado no hospital e o único dia que tem mais cuidado redobrado é o dia das aplicações, que era na segunda e na quinta-feira, né? Que o Vicente, ele tinha que tomar o café até as 9 horas da manhã e ficar em jejum até as 3 horas da tarde, que era feita a aplicação. A aplicação na espinha do Vicente, ele tinha que ficar depois, no mínimo, 4 horas deitado, para não ter dor. Mas como o Vicente é muito inteligente, ele optava em ficar deitado por 24 horas, até no outro dia. Ele jantava, ele tomava café e almoçava deitado na cama. Depois disso, ele pedia, pai, vamos tentar tomar banho? Daí a gente ia, eu e minha esposa, começar dele, andava e disse, pai, não tá doendo, viu? Então ele tinha essa concepção que se ele levantasse, ele ia sentir dor. Então ele optava por ele mesmo, não por orientação nossa nem do médico, por ficar deitado até no outro dia para não ter a dor. Né? Para as pessoas entenderem tudo isso que a gente está falando, eu vou pedir aqui para o Otávio para nos passar algumas fotos, para a gente estar ilustrando essa entrevista, para vocês conhecerem também o hospital, o médico que atendeu. Acredito que vocês têm um arquivo de fotos, né? Sim. Vamos mostrar para as pessoas. Essas aplicações, como é que ele reagia? Ele entendia que ele tinha que fazer ou por alguns momentos ele sentia medo da agulha, sentia medo de pessoas diferentes estar tocando nele? Ele sentia medo pela questão da picadinha, né? Sim. Mas o que acontece? O pessoal é tão avançado na medicina lá que eles passam um gelzinho anestésico antes de coletar os exames de sangue, antes de fazer as aplicações.
Então, assim, o Vicente, ele tem uma dificuldade de acesso para as veias, né? Mas é todo com cuidado. O doutor, assim, ó, ele brincava com o Vicente, assim, o tempo todo. E quando ele fazia o pique no Vicente, como o Vicente diz, o Vicente não sentia, né? As células-tronco, elas podem dar reações adversas, né? Pode dar convulsão Sim. depois da aplicação, pode dar até parada cardíaca, né? Mas o Vicente, a única reação que ele teve durante as aplicações foi diarreia. E na última aplicação, que ele ficou nervoso, que ele acordou com um susto, ele teve diarreia, um pouquinho de vômito e febre. Mas todas elas correram super bem, sabe? O pessoal é muito atencioso, tipo assim, cada vez que pegar um acesso nele, tinha 6 enfermeiras dentro do quarto, né? O pessoal totalmente cuidadoso, tudo no tempo dele, sabe? E, tipo, super tranquilo, assim. Pois é, e agora essa segunda etapa também serão feitas da mesma forma lá na Tailândia com essas aplicações ou tem algum outro procedimento novo que se integra? Não, são todas feitas Todas lá iguais. na Tailândia seguindo os mesmos procedimentos, só as terapias vão ser mais intensivas, né? Sim. Então, assim, o que recomenda-se agora? O Vicente manter essa dieta, é bom que ele leve para a vida, né? Então, como ele está se adaptando agora e está respondendo bem, a gente tem que manter essa dieta cetogênica do Vicente, né? O máximo tempo possível até a próxima aplicação, continuar depois, né? Então, vai se estender isso por quase 5 anos, né? Então, ele vai ter que se manter, assim, nessa condição de dieta, de terapias por todo esse tempo, né? Que daí depois o organismo dele vai estar completamente formado, porque ele é uma criança, ele está em constante evolução, né? Então, assim, hoje se ele dormir 12 horas, ele vai crescer 1 centímetro, vamos supor, né? E o organismo dele está evoluindo, está se formando, né? Então, quando chegar lá, ele vai ter quase 10 anos, né? O organismo dele já vai estar, digamos assim, estável, né? E daí ele vai ter recuperado a visão, é isso que a gente espera, né? O Vicente sempre foi uma criança diferenciada das outras crianças, ele é muito amoroso, ele é um anjo que Deus mandou na Terra, eu acho, para ensinar a todos nós alguma coisa que a gente tinha que aprender. Eu vejo o Vicente assim, eu acho que quem conheceu também vê ele assim. Como é que é ele com outras crianças, sabendo que ele não pode, de repente, fazer o que as outras crianças fazem, mas que é natural da criança fazer? Por exemplo, jogar um futebol, ele não pode. E fazer uma atividade que tenha que pegar numa outra criança, ele também acredito que não pode. Como é que é para ele? O que acontece, assim, a gente sempre foi muito protetor pro Vicente, né? Então, assim, tem crianças, né? Temos o filho da Poliana, que é nutricionista, o Nuno, acho que ele tem 10 anos, se eu não me engano, isso, acho né? que o Nuno tem isso. Né? Mas o Nuno, ele tem empatia. Ele tem empatia que o Vicente não enxerga, né? Sim. Então, o Vicente vai lá, como aconteceu ontem, ele foi jogar videogame com o Vicente. Mas o Sean chamou a atenção do Vicente. Ele tentou incluir o Vicente. E tem muitos coleguinhas na escola que tentam incluir o Vicente e entendem essa condição dele, né? O Vicente, quando ele está conosco em casa, ele pede para pular, ele anda assim, vamos supor, 1 metro e ele pula de cima da cama no meu braço, no braço da minha esposa, entendeu? Ele gosta de adrenalina. Isso é uma coisa... Aventureiro. Aventureiro dele, né? Mas ele gosta de descobrir tudo que é novo para ele, né? Então, assim, a gente tenta adaptar coisas novas, apresentar coisas novas para ele, mas, assim, é regra do Vicente que toda semana a gente tem que ir lá no posto, no Nonemacher, na BR, achar uma carreta para ele acelerar, para ele fazer ar, que ele gosta da vibração. Se ele tivesse aqui hoje, ele ia pedir para ir no teu carro, para conhecer teu carro, para sentir a questão da música, né? A gente comprou uma bola para ele semana passada, que ele ouviu as crianças falando que iam jogar vôlei. E daí ele tenta jogar, mas do jeitinho dele, né? Daí a gente tem que ir adaptando e introduzindo para ele e apresentando, porque para ele é tudo novo, né? Tu imagina se ele enxergasse, ele ia ver aqui, tipo, não ia chamar a atenção dele. Mas se tu falar para ele hoje, a gente teve lá na TV Erechim e tem uma câmera, tem um microfone, ele vai querer te entrevistar, ele vai querer ouvir a voz dele no microfone, entendeu? Isso vai despertar a curiosidade, né? Mas essa parte, assim, de introduzir ele na sociedade é um pouco difícil, né? Como você tem a empatia dele vir aqui, de você apresentar, de você dar atenção para ele como você já fez um dia, tem pessoas que não têm essa empatia, né? E a gente aprendeu com o tempo, e foi o Luciano que nos ensinou isso lá em Brusque, né? Que ninguém é tão ocupado que não possa tirar 1 minuto do seu tempo, né? Para atender uma criança, né? Independente do que for, se for deficiente visual, deficiente motor, né? Então, assim, eu acho que é muito importante, né? A gente explica para as pessoas e acredito que aqui na nossa cidade a maioria das pessoas tem essa empatia, né? O pessoal do Rota ama o Vicente, né? O pessoal, o Vicente hoje ele sai na rua, a gente fica admirado porque todo mundo conhece ele, né?
Se o Vicente pedir para ir na moto, o pessoal leva, para ir no carro. Hoje ele foi andar de urbano, ele queria andar de urbano. Ele estava no colo do motorista, dirigindo e buzinando pela cidade, né? Então, assim, as pessoas nos ajudaram, como eu te falei, de N formas, né? Com recurso e não com recurso, mas muito para nós importou a empatia das pessoas de se colocar no lugar do Vicente e dar amor, dar atenção, dar carinho para ele, entendeu? Porque a partir do momento que alguma pessoa conhece o Vicente, a pessoa pode esquecer dele. Mas o Vicente não esquece da pessoa. Isso é impossível esquecer o Vicente. Aquele olhinho, aquele jeitinho dele lá, não tem palavras para dizer o quanto esse menino é doce e amável. Gostaria que você agora finalizasse a entrevista, agradecendo as pessoas. Mais uma vez falando que a vaquinha está parada provisoriamente. Se ela voltar a acontecer, o Otávio vai vir nos meios de comunicação, vai falar novamente, mas no momento não façam doação nenhuma. Contigo. Então, minha gente, eu tô aqui hoje não só como pai, né? Mas a gente tá aqui como é que eu posso dizer para vocês? Com a intenção de fazer o bem para todo mundo, né? A gente tá buscando ajudar outras pessoas. Mas eu estou aqui para agradecer a cada um de vocês pela colaboração, como eu falei, não só com recurso, mas com empatia. Teve pessoas que nos abençoaram de N formas, né? Pessoas que nos doaram aluguel, pessoas que nos doaram roupas, né? Pessoas que nos doaram compras no mercado. E de N formas ao poder público que nos ajudou imensamente. Sou eternamente grato aos empresários da nossa cidade, sabe? Muitas pessoas abriram as portas para nós e a gente só tem a agradecer. Eu estou aqui hoje agradecendo em nome da minha esposa, em nome do meu filho, né? Em nome da nossa família, a vocês que tiraram um tempo para ir no nosso pedágio, que tiraram um tempo para colaborar na nossa rifa, na nossa vaquinha, para ir à nossa casa, conhecer o Vicente, tiraram um tempinho para levar ele no seu carro, na sua moto, no seu caminhão. E agradecer mais uma vez por toda a ajuda, por toda a colaboração, que se não fosse vocês, que se não fosse essa campanha, se não fosse a nossa cidade de Erechim, a gente não teria conseguido levar o Vicente para a Tailândia, fazer esse primeiro procedimento, né? E para vocês verem, todo esse esforço, que foi um conjunto de todo mundo, eu acho que um pouquinho de cada um, a gente teve o primeiro resultado, que foi segunda-feira, às 2 horas da tarde, tá? Tá no Instagram do Vicente que ele teve a primeira percepção de luz. Então, Sandra, aqui fica o meu muito obrigado a você, a TV Erechim, que nos ajudou desde o início, né? E a todo mundo que nos acompanha. E eu te agradeço também por nos permitir fazer parte dessa campanha, ajudar da forma que a gente podia. E a gente está torcendo sempre pelo Vicente, ele mora no nosso coração e a gente quer o melhor para ele. Vicente, beijo para ti. Obrigado.